Olá, muito prazer, eu me chamo Nayara, sou aluna do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Catalão e estarei hoje aqui apresentando um pouquinho do meu trabalho publicado no ENEGEP, no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, intitulado como KPIs de Manutenção, uma análise de costações em múltiplas perspectivas na base Web of Science, cuja área direcionada é na área de gestão da manutenção e será ministrado por mim, Nayara Felício de Oliveira. Os autores que estão vinculados aí no trabalho são respectivamente eu, Nayara, Estela Dalton, ambos pertencentes à Universidade Federal de Catalão e também ao programa de pós-graduação em Engenharia de Produção pela UFCAT. Bom, fazendo uma breve contextualização sobre o tema abordado, quando nós buscamos um melhor entendimento sobre as questões que envolvem a manutenção, nós encontramos de forma geral que o objetivo da manutenção é justamente garantir que todos os processos ali no ambiente industrial que eles ocorram de forma efetiva, sem que ocorra ali a presença de alguma intercorrência, de alguma questão, de algum imprevisto. E por conta disso, muitos gestores eles acabam utilizando ali o auxílio, como auxiliador mesmo, os indicadores de desempenho, determinando ali qual que é o fator de desempenho das atividades que são realizadas ali nos seus processos industriais. Com isso, nós temos que a manutenção ela pode ser considerada como uma grande influenciadora, ela influencia a obtenção de vantagens competitivas, justamente por ser parte das fontes produtivas e por contribuir no posicionamento do mercado, de mercado. A partir dessa primeira contextualização, eu aponto aqui para vocês a nossa questão de pesquisa, que é o seguinte: nós procuramos a seguinte resposta da seguinte pergunta: quais são os artigos que mais contribuem para o tema indicadores-chave de desempenho relacionando a manutenção? E o objetivo principal aqui da nossa pesquisa é obter essa questão de pesquisa a partir da análise de costações em múltiplas perspectivas sobre o tema KPIs de manutenção por meio do software CitySpace. É importante citar aqui também que esse método ele foi elaborado por Shen, logo mais eu explicarei um pouco mais detalhadamente sobre este autor, e esse método ele é indicado para esse tipo de pesquisa que nós estamos abordando. Bom, agora nós vamos entrar um pouquinho nos principais conceitos que envolvem os KPIs de manutenção. Então, o primeiro desses conceitos vem nos dizer que a manutenção ela pode ser considerada como uma atividade relevante do ponto de vista estratégico organizacional, e por meio dessa perspectiva aqui que nos diz que ela é uma atividade relevante do ponto de vista estratégico organizacional, nós temos também que, por questões que envolvem as questões ambientais, surgiu a necessidade ali de um gerenciamento efetivo das atividades que envolvem a atividade de manutenção. E essa medição de desempenho dessas atividades, ela busca ali o encontro de lacunas, o encontro ali de pontos de melhorias, e isso os indicadores eles têm um papel fundamental para auxiliar esses processos. Com isso, a partir dessa introdução sobre os indicadores de desempenho, nós temos que eles englobam o que nós chamamos de falha no processo. Então, por conta disso, ele vai nos mostrar, por exemplo, quais as ferramentas, quais as máquinas que deverão ser destinadas para assistência técnica, como que está sendo o funcionamento das máquinas e o desempenho da instalação, quais os colaboradores que poderão auxiliar na solução de problemas, e isso também sempre abordando e sempre levando em consideração as questões que envolvem as regulamentações ambientais. Bom, entrando na metodologia, nós temos que a explicação científica utilizada foi a explicação hipotético-dedutiva. A abordagem de pesquisa foi a abordagem mista, qualitativa e quantitativa.
Quando nós temos a abordagem essas duas abordagens, nós estamos buscando um melhor entendimento sobre aquele assunto abordado, sobre aquele assunto apresentado. O método utilizado nessa pesquisa foi a análise de cocitações em múltiplas perspectivas. Quando nós falamos sobre esse método, sobre esse procedimento ele é proposto por Shen e ele tem como principal objetivo, quando nós trazemos isso para a nossa pesquisa, é encontrar as tendências ali sobre os principais assuntos abordando o nosso tema proposto, o nosso tema estudado. E com isso, nós iremos utilizar o software CitSpace, que apresenta um apoio de pesquisa com base no critério de cocitação, considerando uma segmentação no período e os tipos de nós como autor, referências citadas, periódicos citados. Então, ele vai considerar todos esses pontos para obter ali o dado desejado. Com isso, nós temos algumas etapas que nós iremos realizar aí para a construção do nosso trabalho, que são as seguintes: elaborar o banco de dados, empregar as palavras-chave e estender a base de dados selecionada. Quando nós apontamos aqui elaborar um banco de dados, aqui nós temos como principal objetivo buscar nas bases de dados aqueles trabalhos mais conceituados e que estão direcionados para o nosso tema proposto. Então, com isso foi determinado a utilização da base Web of Science. Após esse apontamento, essa determinação, nós iremos empregar as palavras-chave, buscando ali na base de dados aquelas palavras que mais retornam resultados que são direcionados ao tema proposto. Então, foi escolhido aqui essas palavras-chave, tendo como esse o principal fundamento. Em seguida, foi realizado a etapa C, que é estender a base de dados selecionada. Quando a gente faz essa etapa, nós vamos garantir que todos os dados ali expostos na literatura, que eles sejam mapeados, que eles sejam coletados. E posteriormente essa coleta, esses dados, um total de 33 dados entre os anos de 1998 a 2020, eles serão enviados, mapeados ali no software CitSpace, que é onde nós entramos aqui nos nossos resultados. Aqui, pessoal, eu vou ser breve, justamente por conta do nosso tempo que eu tenho aqui disponível. Então, aqui, primeiramente, após o incremento dos dados no software CitSpace, ele nos retornam com essa tela de visualização, apresentando as principais áreas ali obtidas, os principais clusters obtidos ali por meio daqueles dados. Eu faço o convite também para que, se vocês se interessarem um pouco mais sobre o trabalho, por conta do tempo, a gente não vai conseguir detalhar tudo que foi destrinchado ao longo do nosso texto, então eu convido vocês para irem até o nosso trabalho completo. Então, voltando aqui, essa é a tela principal, a primeira tela que é disponibilizada pelo CitSpace, onde nós temos aqui os principais clusters sendo apontados pelo Cerquilha 0, Cerquilha 1 e Cerquilha 2, onde o Cerquilha 0 ele nos aponta o uso do framework de medição de desempenho de manutenção. Cerquilha 1, ele nos aponta terminal de gás, na verdade, e Cerquilha 2, que ele nos aponta um caso de manutenção. Então, após essa identificação das principais áreas, o CitSpace ele também possibilita o encontro daqueles autores que tiveram maior destaque no período mais recente do banco de dados. Então, aqui nós podemos ver que esses autores eles apresentam anéis em destaque. Então, para todos os autores que tiveram aqui, eu até destaquei com um retângulo, para aqueles autores que estão com anéis em vermelho, são aqueles autores que ganharam destaque no período mais recente do banco de dados. E o software ele também apresenta uma explosão ali de citações para o conjunto total do banco de dados, por período total do banco de dados, apontando todos os autores que tiveram maior destaque em todo o período do banco de dados. Após todas as análises
realizadas, nós chegamos aí na identificação das principais referências, apontando as principais referências que descrevem aí a utilização de KPIs voltados para manutenção. Então, nós chegamos aí a essas 10 referências, a esse total de 10 referências principais. Com isso, finalizando a apresentação, nós concluímos que o nosso objetivo principal foi obtido, onde nós falamos lá no início que o nosso objetivo era realizar a análise de cost-ações em múltiplas perspectivas acerca dos KPIs de manutenção com o uso do software SeedSpace, apontando ali quais as principais referências direcionadas aos KPIs de manutenção. Eu deixei aqui também exposto na apresentação as principais referências utilizadas durante a apresentação, estão todas aqui expostas. Agradeço a participação de todos, deixo o meu contato, coloco à disposição. Agradeço a atenção de todos e até breve.